Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse videocast. Preparamos um conteúdo especial para tratarmos do novo ciclo do Rota. Vamos fazer uma retrospectiva do regime automotivo das últimas décadas no Brasil e trazer as perspectivas futuras do que nos espera para esse novo ciclo. Te convido a acompanhar os próximos episódios. Meu nome é Luiz Brant, trabalho há mais de 12 anos no setor automotivo e pude acompanhar de perto a revolução dos últimos anos desse setor. Também na academia, pude acompanhar várias pesquisas relacionadas ao setor automotivo e tudo que elas puderam trazer de benefícios para o país nos últimos anos. Atualmente, como gerente de inovação na BGI, ajudo as empresas a se beneficiarem cada vez mais desses programas e benefícios do Rota 2030. Conversei nesse episódio com as duas convidadas especialistas nesse assunto. Karina Leão, diretora de Tributos e Relações Institucionais da BGI, e também com Paula Guiar, gerente de inovação. Nos próximos episódios, vamos convidar para tratar sobre esse assunto as coordenadoras dos programas prioritários do Rota 2030, bem como algumas empresas habilitadas no programa. Esperamos que esse conteúdo apoie as empresas a se prepararem de forma adequada para o novo ciclo do Rota 2030. Continue nos acompanhando, que já daremos início ao episódio de hoje. Karina, nesses 16 anos de ABGI, vocês tiveram a oportunidade de acompanhar todo o ciclo dos regimes automotivos e apoiando as empresas e ajudando elas a se adaptarem às novidades desses novos regimes. E eu queria que você, antes da gente começar, fizesse um histórico do regime automotivo no Brasil na última década. Legal sua pergunta, Brant, mas antes de falar dos regimes automotivos, eu acho que vale a pena trazer que em 2006, com a vigência da Lei do Bem, a gente tem um grande mecanismo de incentivo fiscal às empresas que investem em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E as empresas do setor automotivo começaram a utilizar o incentivo fiscal de forma pioneira mesmo. Então ali nesse primeiro momento começaram a entender das despesas de P&D, das atividades de P&D e que isso tinha um retorno financeiro tributário. Em 2011 a gente tem a redução do IPI para o setor automotivo, que foi conhecido como pré-inovar. Então foi ali um início para o Inovaral. Uma semente ali. Exato. Do que estava por vir. Então as empresas do setor automotivo que investiam em pesquisa e desenvolvimento tinham uma redução de IPI, com base naqueles investimentos. Então foi conhecido como pré-inovar. Em 2012, aí sim, é lançado o Inovar Alto, que aí foi um grande incentivo fiscal, um programa automotivo que tinha todos os seus requisitos para habilitação e trazia o crédito presumido de IPI, um benefício fiscal muito representativo para as empresas montadoras, fabricantes de veículos e as empresas importadoras. Em 2018, final de 2018, a gente tem o Rota 2030, que aí sim traz incentivos fiscais para P&D, então um benefício voltado para os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, e agora para as empresas fabricantes de veículos e para autopeças. O Rota 2030 finaliza suas atividades em novembro de 2023 e provavelmente a gente deve vivenciar o novo ciclo do Rota 2030, que foi pensado inicialmente em um programa de 30 anos, que de 5 em 5 anos ele seria o quê? Avaliado, monitorado. É o que a gente fala, trocando o pneu com o carro andando. Então, assim, o que foi bom, o que foi ruim, o que a gente pode mudar para o novo ciclo do Rota. Então, a gente está vivenciando esse momento de transição, de finalização do Rota 2030 novo ciclo para início do novo programa. Legal. Então é interessante que você diz que começou tudo com a sementinha lá da Lei do Bem. Exato. E ali a gente já foi acostumando o setor automotivo nessa linguagem, nos termos, as questões de dispêndios, o que é beneficiável, o que não é beneficiável. Foi todo um aprendizado,
um aprendizado enorme. Em 2007, né, as empresas do setor automotivo começaram a usar a Lei do Bem e começaram a identificar internamente que algumas atividades que elas realizavam ligadas a desenvolvimento de novos produtos, desenvolvimento de novos processos produtivos, eram também pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, e que para essas atividades e dispêndios tinha um incentivo fiscal. Então eu acho que foi ali um preâmbulo, né? Um momento inicial para as empresas identificarem com um pouco mais de certeza as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Legal. E aí, falando nesse aprendizado, Paulo, eu não vou retomar lá da Lei do Bem, mas voltando aqui do Inovar Alto para o Rota 2030, o primeiro ciclo do Rota 2030, o que você enxerga que houve essa evolução, tanto de parte da legislação, quanto do aprendizado que as empresas tiveram, que acabou tornando o programa mais efetivo? Os principais pontos positivos do Rota 2030, na minha opinião, foi a abertura ali de uma oportunidade para sistemistas e autopeças, que acabaram ficando de fora do Inovar Alto e sentiram muito. Então, o Inovar Alto, ele beneficiava ali, né, as montadoras, mas parte da cadeia automotiva ficava de fora desse incentivo, que são os fornecedores dessas montadoras. Então, a abertura dessa oportunidade foi muito importante para o setor e, com certeza, ali mobilizou e ainda trouxe mais efetividade para o incentivo. Um outro ponto positivo é que o Inovar Alto, ele trouxe um desconforto ali, até mesmo de relações internacionais, porque ele acabou com seus altos incentivos dificultando a entrada de veículos importados no Brasil. Então, vários países se mobilizaram e trouxeram esse ponto de melhoria que foi acatado também pelo Rota 2030. Então, para mim, são os dois principais pontos positivos de evolução do novo programa em relação ao Inovar Alto, né? Um outro avanço do Rota 2030 foi a celeridade do processo de auditoria, que trouxe maior segurança para as empresas utilizarem o incentivo. Então, no Inovar Alto, a gente viu um movimento de auditoria muito ao final ali do segundo tempo, onde as empresas tiveram que fazer auditorias retroativas, que dificultou ali nesse processo, no entendimento, e a celeridade da auditoria no Rota 2030, que acontece ali regularmente, traz essa segurança para as empresas utilizarem efetivamente os incentivos e apresentarem documentações e evidências para a auditoria de forma mais tempestiva e acaba facilitando esse processo. Segurança nesse quesito é tudo, e é o que mais as empresas cobram do governo, né? No caso, a gente está falando dos avanços. Você acha que teve algum retrocesso? A gente pode citar alguns retrocessos. O principal deles é na forma do incentivo. Então, no Inovar Alto, a gente tinha um incentivo no IPI, e esse incentivo, no momento da venda, a empresa já deixava de pagar aquele imposto. Já no Rota 2030, esse incentivo ele foi direcionado especificamente para uma dedução no imposto de renda e na contribuição social. Muitas empresas do setor automotivo atualmente estão em prejuízo fiscal. Então, quando as empresas não possuem essa base tributável, elas não pagam esses impostos. Dessa forma, o incentivo só vai realmente ser sentido por essas empresas quando elas conseguirem efetivamente reverterem esse prejuízo. Então, acaba que ficou um incentivo de mais longo prazo e muitas empresas não têm muita expectativa de reversão de prejuízo, de apuração de lucro fiscal e vão acabar perdendo em razão da prescrição da utilização desses incentivos. Até complementando, eu acredito também que o próprio benefício se tornou menos atrativo. Os créditos presumidos de IPI do Inovar Alto eram muito representativos, né? E o benefício atual do Rota 2030, ele é hoje a metade do que é o da Lei do Bem, por exemplo. Então ele é um benefício fiscal menos atrativo quando comparado ao Inovar Alto. Ok.
De toda forma, as empresas continuam podendo utilizar de forma associada à lei do bem. Exato. Então, sobre esse mesmo investimento, pode-se utilizar a lei do bem e Rota 2030. A diferença é que a lei do bem, em caso de prejuízo fiscal, não pode ser utilizada pela empresa, e no caso do Rota 2030, ele pode utilizar em períodos posteriores. Perfeito. Então, Brant, esses foram os avanços que eu identifiquei. E do ponto de vista tecnológico? Do ponto de vista tecnológico, eu vejo que foram muitos avanços do Inovar para o Rota. Acho que o envolvimento das coordenadoras aproximou mais os ICTs das empresas, da indústria, que sempre foi uma dificuldade grande de aproximar institutos de pesquisa e universidades da indústria aqui no Brasil. É o chamado Vale da Morte das pesquisas que a gente conhece no setor. Outro ponto que eu achei que foi muito interessante, foi um avanço interessante, foi a questão das pesquisas prioritárias. E nelas, as empresas então tiveram a noção de exatamente onde deveria ser investido todo aquele capital para pesquisa e desenvolvimento, que no caso foi no controle das emissões, na questão da segurança veicular. Então acho que esse direcionamento acabou impulsionando mais as empresas, e também com a questão da conectividade, que também foi uma novidade trazida aí pelo Rota 2030. Um ponto que o Brant destacou, que eu acho que é uma inovação muito interessante do Rota 2030, é a possibilidade mesmo do Pilar 3 direcionar um recurso para os programas prioritários. Então, assim, do ponto de vista tributário, foi muito interessante o que o programa fez. Então, o regime de autopeças não produzidas no Brasil, que tinha, né, uma alíquota ali de 2% de imposto de importação. Isso gerou uma isenção para as empresas, ou seja, elas não deviam nada ao fisco, mas aqueles 2% foram direcionados para atividades de ciência e tecnologia na universidade, em ICTs, né? Então, esse objetivo mesmo de fazer a ponte entre universidade, centro de excelência com a empresa. Talvez a gente não veja os resultados agora, mas possivelmente nos próximos anos a gente, né, verá. Então eu acredito que o Pilar 3 do Rota 2030 é uma grande inspiração, no sentido de o intuito dele é muito positivo, né? De direcionar um recurso para a universidade, para a instituição de pesquisa, para projetos que vão apoiar as empresas do setor. Né? Então, a gente conversa muito com outros setores que tentam fazer o que o setor automotivo fez no Pilar 3 para os setores, né? Porque foi muito bem pensado, muito bem estruturado. E além de você capacitar esses institutos de pesquisa, e foram vários institutos de pesquisas criados desde então, justamente fomentados por esse incentivo, a intenção é que aquele imposto que você paga para a importação, lá no futuro você vai deixar de pagar porque você desenvolveu o produto nacional. E aí é que você está trazendo, no final, esse benefício para todo o país. Bom, o que eu queria entender com vocês? Diante desses avanços, desses retrocessos do Inovar para o Rota, como é que ficou a habilitação das empresas? As empresas, elas aderiram ao programa Rota, elas aderiram no início ao programa Inovar? Como é que foi essa habilitação? Como é que as empresas encararam isso aí, Karina? Interessante, Brant. Como as autopeças foram autorizadas ao benefício do Rota 2030, a gente vê um número bem representativo de empresas, né, do setor de autopeças. Do ponto de vista de empresas fabricantes, houve uma diminuição. Né? Então, realmente o Rota 2030 não foi tão atrativo quanto Inovar Auto para as empresas fabricantes de veículos. Né? E aí existem vários motivos, né? Mas um deles é realmente um benefício pouco atrativo com um requisito, um compromisso muito, né, pesado, assim. Então, como a gente vê algumas dificuldades de prever receitas, né, e ter essas receitas com as respectivos dispêndios em P&D, algumas empresas ficaram meio
né, ou em prejuízo fiscal. Então, será que eu vou me habilitar, né, vou cumprir um compromisso que é de 5 anos, né, diferente do Inovar Alto, que as habilitações do Inovar Alto eram anuais. A do Rota 2030 foi por todo o período de 5 anos. Então, eu acredito que um dos, né, grandes entraves das empresas fabricantes, além de outros motivos, foi um compromisso de 5 anos com um benefício pouco atrativo e um prejuízo fiscal, né? Então, as empresas avaliaram. Inibindo um pouco algumas empresas. Exatamente. E no outro passo, para as autopeças fabricantes, autopeças que tinham imposto a pagar e investiu em P&D, foi um benefício muito interessante, tendo em vista que não tinha o Inovar Alto, por exemplo. E esse foi um outro ponto interessante também. A gente falou aqui da aproximação das montadoras com os institutos de pesquisa. Eu acho que foi outro ponto também interessante para o ecossistema de inovação, que foi também de trazer as autopeças. Exatamente. Eu vejo que muitas delas, o desenvolvimento era todo nas matrizes, fora do país, e agora, com essa possibilidade do Rota, muitas trouxeram o desenvolvimento aqui para o Brasil. Então, acho que teve um ganho tecnológico também nos nossos sistemistas aqui no Brasil. Exatamente. Nos relatórios que a gente viu do Rota 2030, as empresas investiram, né, de uma forma geral, em todos esses anos, além do que foi exigido. Então, assim, pelas avaliações e monitoramento do governo, ou seja, efetivamente houve um investimento acima do exigido no compromisso. Não só o requisito. Exatamente. Investiu-se mais. Então, esse é um grande ponto positivo. É um indicador muito bom da adesão das empresas. Exato. E de realmente fomentar a inovação no país. Paula, em termos operacionais, o que você enxerga como maior dificuldade das empresas para cumprir ali as obrigações exigidas ali pelo programa do Rota 2030, e o que você entende assim, que pode ser uma melhoria para o próximo ciclo? O primeiro ponto e mais representativo que eu senti nesse movimento foi realmente a dificuldade das empresas em atenderem o requisito mínimo de investimento, como a Karina mencionou. Então, o modelo de cálculo para esse investimento obrigatório, ele é baseado na receita operacional bruta. E o investimento em pesquisa e desenvolvimento, ele acontece anteriormente a essa receita. Então, em momentos de lançamento de veículos, lançamento de peças, o investimento aumenta representativamente e os gastos investidos em P&D caem porque os projetos estão em sua fase final ali de implementação, né? Então, esse foi o principal motivo de muitas empresas não se habilitarem, inclusive, ao programa. E a gente estudou muito essa parte, pensando em formas de melhoria desse ponto, e o que a gente identificou foi realmente a abertura de uma conta corrente, para quando esses investimentos ali fossem feitos, né, em valores superiores ao exigido em alguns anos, que isso compensasse ali com anos posteriores. Seria uma forma de mitigar ali esse ponto de atenção do incentivo mesmo. Isso que você está falando faz muito sentido, porque o ciclo de desenvolvimento do automóvel, a gente está falando aí de 3 a 4 anos, se não mais. E quando a gente está falando de uma pesquisa mais básica, uma pesquisa mais aplicada, esse ciclo é maior ainda. Então isso faz muito sentido. Esse descasamento entre receita e desenvolvimento do produto, ele precisa ser repensado para um próximo ciclo. Exatamente. Um outro ponto também é a questão do tipo de incentivo, né? Então, no Inovar Alto a gente tinha esse crédito do IPI, que era, na verdade, um incentivo direto e de curto prazo. A empresa não desembolsava aquele gasto com IPI, né? Então, ela já sentia imediatamente no seu caixa. No Rota 2030, a gente fala em uma dedução do Imposto de Renda e Contribuição Social, e a gente já comentou aqui a dificuldade da efetiva utilização desse incentivo para as empresas que estão hoje em prejuízo fiscal. Então esse foi um grande ponto, mas a gente precisa pensar também que se esse modelo de incentivo não mudasse ali do Inovar Alto para o Rota 2030,
por outro tipo de incentivo que não a redução do IPI, isso eliminaria também as autopeças, que já têm o IPI suspenso. Então, houve um motivo e a gente enxerga realmente a cada ciclo o Rota 2030 tentando ali mitigar as fragilidades do seu antecessor. Então, ele tentou mitigar ali. Então, para entrar as autopeças, eu preciso mudar o incentivo. Teve que abrir mão de alguma coisa. Exatamente. E agora, para esse ciclo, a gente vê ali na imprensa, né, um movimento muito grande para um incentivo mais voltado para o crédito financeiro, para você poder compensar ali com tributos administrados pela Receita Federal, gerando uma maior flexibilidade e tornando o incentivo de fato mais tangível para todas as empresas do setor. E mais atrativo, tornando interessante para mais empresas se habilitarem, que foi a questão que a gente comentou com a Karina anteriormente. Né? E é o que a gente vê, por exemplo, com a lei de informática. Sim. Né? Então, acho que é uma grande inspiração, porque aí a empresa pode utilizar aquele crédito financeiro com o tributo que ela efetivamente tem a pagar. Né? Então, é como eu falo muito que é um cheque em branco que aí eu pago o que eu preciso pagar. Né? Não está ali vinculado ao imposto de renda ou à contribuição social. Legal. A Paula trouxe essas questões que poderiam ser melhoradas agora para o segundo ciclo. São questões mais operacionais. E em termos de legislação, Karina, você entende que há pontos a serem melhorados agora para esse segundo ciclo? Eu acho que sim. Eu acho que a gente teve bons aprendizados. Né? Então, a questão de não ter uma cláusula de saída. Isso traz uma insegurança jurídica muito grande. Então, se eu vou me comprometer a ficar 5 anos num programa, né, vivendo nesse mercado que é muito incerto, flutuante. Né? Então, como é que eu vou fazer uma previsão que eu vou necessariamente garantir meus investimentos nos próximos 5 anos e esses investimentos só aumentam ao longo dos anos e eu não tenho uma cláusula de saída? Então, isso eu acho que é realmente uma insegurança que precisa ser resolvida. E deixar as regras do jogo muito bem estabelecidas. Se você vai sair, você vai ter essa penalidade, para as empresas possam tomar as decisões com os dados, né? Então, eu acho que esse é um ponto que merece um avanço. Outro ponto é que, para o Rota 2030, a gente não teve nenhum incentivo fiscal voltado a ativo fixo, a investimento, aos ferramentais. Foi uma grande diferença quando comparado ao Inovar Alto. E foi realmente aos 45 minutos do segundo tempo que as empresas tomaram essa informação de que o benefício era só para as despesas classificáveis como operacionais. A gente já conhece essa expressão desde a Lei do Bem, que realmente limita o benefício fiscal do IR e da CS às despesas operacionais. Então, realmente foi deixou todo mundo um pouco de surpresa, né? Os conceitos de pesquisa, desenvolvimento e inovação estarem cada vez mais alinhados aos mecanismos nacionais e internacionais. Pesquisa e desenvolvimento para a Lei do Bem é uma coisa, para o Rota 2030 é outra, para a Lei de Informática é outra. Então, isso realmente dificulta a operacionalização, né? Então, não tem uma uniformidade. Até para o Ministério e os órgãos avaliarem, tem essas nuances, essas diferenças. E o volume de obrigações acessórias. Né? Então, eu tenho incentivo fiscal, mas eu também tenho um custo operacional gigantesco para contratar auditoria, para prestar contas, né? Então, talvez simplificar essa parte de obrigações acessórias. Legal. Em termos técnicos, eu fico pensando que houve uma ênfase muito grande na questão da eficiência energética e da diminuição das emissões. Eu fico pensando que poderia se pensar em alguma coisa similar para a parte de segurança veicular, porque hoje não existe uma meta a ser cumprida no quesito segurança veicular. Existem metas muito bem definidas e arrojadas, inclusive, das emissões, que foi obtida pelas empresas. A gente teve um ganho muito significativo desde o Inovar Alto e passando agora pelo primeiro ciclo do Rota. A redução das emissões médias no Brasil foram muito significativas, mas a questão da segurança
acho que a gente precisaria ali na legislação de algum incentivo a mais. Porém, por outro lado, a gente sabe que a questão da segurança impacta muito no valor final do veículo. E acho que é aí que vem esse cabo de guerra entre o carro popular, que é tão exigido pelo consumidor, e também a questão da segurança, mas que a gente exige, mas que a gente sabe que encarece o preço final do produto. Paula, para a gente fechar essa retrospectiva dos programas até aqui, queria que você falasse para a gente, na sua opinião, qual que é o maior legado que a gente teve até o momento, somando aí o Inovar Alto e depois o primeiro ciclo do Rota. Acho que o principal legado desse incentivo para o setor automotivo realmente é vincular o incentivo com a necessidade ali de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, assim, a BGI é suspeita para falar de inovação, mas realmente ela movimenta o mundo. Ela traz ali evoluções do ponto de vista de segurança, de eficiência, de tecnologia. Inclusive agora, assim, com essa pegada do movimento verde também, né? A gente vê essa preocupação com a preservação ambiental, a sustentabilidade, para que o benefício, os incentivos concedidos às empresas também tenham uma contrapartida nesse sentido e que eles sejam efetivamente sustentáveis, né? Não apenas incentivos financeiros, mas também que apoiem o desenvolvimento do país como um todo. Eu acho que, só adicionando aí a Paula, além de benefício para o setor automotivo, teve benefício para a sociedade, né? Então, os veículos estão mais seguros, os veículos têm uma tecnologia melhor, né? E estão mais eficientes. Uma tecnologia embarcada, né? Uma eletrônica, uma conectividade, uma qualidade mesmo no produto. Exato. Bem melhor daquilo que a gente tinha há 10 anos atrás. Um aumento expressivo em investimentos de P&D. Então eu acho que a gente teve bons ganhos, né? E eu acho que é interessante que esse novo ciclo agora está direcionando muito para a questão da descarbonização, da diminuição de emissões, dos gases de efeito estufa. E é interessante você pensar que o Inovar Alto, há 10 anos atrás, esse já era um dos benefícios, já era um dos objetivos. Então que parece que realmente assim, a gente está no caminho certo, a gente está trilhando aqui um rumo à descarbonização pensada há 10 anos atrás, que isso ainda não era muito falado, mas que hoje, por causa das questões climáticas, virou tema prioritário globalmente falando. E o legal é que o programa Rota 2030 ele foi pensado a longo prazo, 3 ciclos de 5 anos. E a ideia de fechar um ciclo agora em 2023 e se abrir um novo ciclo é justamente para ter essa reavaliação de como foi o programa anterior e de se conectar às tendências. Em termos tecnológicos, além desses pontos que a gente citou, que é a diminuição das emissões, a segurança veicular, a conectividade, que são os programas prioritários, eu entendo que o legado, como a gente já falou aqui, foi essa maior aproximação da indústria com a academia, né? As universidades, os institutos de pesquisa. Acho que isso aí quebrou um gelo, quebrou uma barreira que era difícil da gente quebrar aqui no Brasil. Acho que agora a tendência para os próximos ciclos é o próprio país se beneficiar mais ainda dessa aproximação. E aí, falando em próximos ciclos, eu queria perguntar para vocês quais são as perspectivas de vocês para esse novo ciclo do Rota que a gente vai ter aí em breve em operação. O que você entende assim, de perspectiva para o novo ciclo do Rota, Paulo? O novo ciclo do Rota 2030 está sendo muito aguardado. Eu acredito que a maior expectativa, né, realmente é a evolução desses pontos de atenção que já foram ali trabalhados em várias associações, né? Então, as empresas também já se posicionaram quanto às dificuldades, quanto a propostas de melhorias. Então, a gente espera essa melhoria e também a gente tem uma expectativa muito grande nessa preservação ambiental, na sustentabilidade, que vai ser super importante e vai perpetuar esse legado do ciclo, né, do Rota 2030. Legal. Para você, Karina, qual que é a sua perspectiva para esse novo ciclo? Eu acho que um programa
mais atrativo do ponto de vista de benefícios fiscais, então algo mais alinhado à lei de informática, créditos financeiros, compromissos também relacionados à descarbonização, né? Então a eletrificação. Então eu acredito que a tendência, né, de descarbonização, de ESG, é um tema que deve ser trazido no próximo Rota. Nesse sentido, eu tenho acompanhado com bons olhos alguns anúncios que antecedem, né, o texto final. E um deles é o combustível do futuro. E no anúncio do combustível do futuro já foi dito da questão da utilização do conceito do poço à roda. Eu acho que isso aí vai ser uma revolução, até em termos mundiais, esse conceito que a gente vai implantar aqui no Brasil, porque ele vai ficar muito adequado à realidade brasileira. Então a gente entender que a eletrificação por si só, de repente, não é o único caminho. Ele é um dos caminhos. E que isso tem que ser também pensado e acondicionado à realidade do Brasil. Então, essa união dos programas aí, né, do combustível do futuro com o novo ciclo do Rota, já utilizando esse conceito do poço à roda, eu vejo com muito bons olhos e entendo que a gente está dando um passo à frente do mundo nesses conceitos de descarbonização. E a gente tem uma biodiversidade, a gente tem essa vocação e a gente tem que utilizar a nosso favor. Né? É o que vai nos criar um diferencial. Exatamente. Né? Então, vai ser uma grande oportunidade para o Brasil, na verdade. E como é que as empresas vão poder se preparar para aproveitar dessas oportunidades que a gente está falando aqui? O que vocês entendem como é que as empresas podem se preparar para usufruir de todos esses benefícios que a gente está vislumbrando aqui no futuro? A BGI já tem uma experiência muito grande, né, em apoiar as empresas na utilização e na operacionalização de recursos financeiros para inovação. Quando a gente tem um novo programa, o primeiro ponto é avaliar com cautela todos os requisitos, realizar análises, diagnósticos, projeções, melhores cenários, né? Do que a gente tem, apesar que tudo muda, mas assim, você tem muita consciência de quais são os requisitos, se você tem condição efetivamente de passar por ele todos os anos. Então, ter uma leitura, um apoio multidisciplinar. Então, colocar todo mundo da empresa, setor jurídico, relações institucionais, programa, produto, projeto, processo, a área de ESG, de sustentabilidade, vem para a mesa de debate no novo ciclo do Rota 2030, né? Sim. Então, tributário. Então, fazer esses comitês internos, utilizar o apoio de consultoria para discutir, entender realmente qual é o custo-benefício desse programa, né? E realmente, quando se tem um programa, eu falo muito nisso, né, de políticas públicas. Se tem um programa, ele é para ser utilizado. Sim. Então, a maioria dos diretores e presidentes vão querer que as empresas utilizem. E tem que ser assim mesmo, utilizar não só o programa Rota 2030, mas outros mecanismos de apoio em conjunto, porque isso traz maior sustentabilidade, né, para as empresas. Então, eu acho que essa avaliação inicial é um dos primeiros caminhos. Você pensa em outro ponto? Eu concordo com você, e até mesmo manter os controles ali suficientes para garantir a operacionalização Exato. durante o programa. Além disso, é importante ter controles suficientes para a prestação de contas e para a própria apuração do incentivo. Do ponto de vista técnico, eu entendo que as empresas devem continuar essa proximidade com a academia, focar os investimentos, né, e todos os esforços naquilo que trouxer mais benefício, ou seja, naquilo que é programa prioritário. Então, entender que essa questão do ESG, da sustentabilidade, é a temática da vez, e é isso que as empresas vão se beneficiar, tanto por meio de incentivos fiscais e também naquilo que vai ser exigido pelo consumidor no curto prazo. Eu acho que chegou o grande momento de ESG e inovação andarem juntos, né? Então,
O SG não é mais um assunto da área de sustentabilidade, é a parte do negócio, né? Então ele vem para unir esforços, né? Então a gente vai ter muitos desafios relacionados à sustentabilidade, à descarbonização, à eficiência energética, que a inovação vai ser o meio de atingir esses desafios, e esses desafios também vão exigir novos produtos, novos processos, novos modelos de negócio. Então eu acredito que o Rota 2030, ou o novo ciclo do Rota 2030, vem num momento importante mesmo de convergência entre SG e inovação. A gente acredita que eles não devem andar separados. Bom, agradeço enormemente esse bate-papo. Acho que foi importante para as empresas se prepararem para o novo ciclo. Vamos aguardar, espero aí que boas notícias. E convido a todos para continuarem assistindo a nosso videocast, os próximos episódios nos quais iremos convidar as coordenadoras e as empresas habilitadas atualmente no Rota. Até lá!